Olá, amados irmãos e irmãs, a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós estamos hoje indo para o nosso 7º dia e o tema de hoje é Bem-vindo ao Reino de Deus. Bem-vindo ao Reino. As últimas palavras de Jesus, lá em Atos 1:8, ele diz assim: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. O Senhor Jesus aqui estava falando as últimas palavras dele para os discípulos, e logo em seguida ele ascendeu aos céus, e ele deixou um desafio grande, para estabelecer o reino dele aqui na terra para os seus discípulos. Isso aconteceu há mais de 2020 anos atrás, e estamos até hoje aqui falando sobre o Messias, falando sobre o nosso Jesus. E o apóstolo Luiz Hermínio, ele vem aqui desafiando a gente, falando sobre essa questão do reino, o que Deus tem gerado no seu coração nesses últimos tempos com relação ao reino do Senhor, o que você tem feito, nesses últimos tempos, se você está disposto a pagar o preço para viver os sonhos de Deus, e como você tem contribuído para a expansão do reino de Deus. Então, só para a gente entender um pouquinho sobre essa missão, a gente precisa entender sobre o reino de Deus. O que é o reino de Deus? Então, é sempre bom a gente fazer uma comparação para que a gente possa compreender melhor. Quando a gente olha lá para a Inglaterra, existe o reino da Inglaterra, e ali dentro daquele reino existe uma diversidade de coisas. Existem as leis que regem aquele reino, Existem os reis, existe a rainha, o rei, existem os príncipes, existem cidades, existe o país, e existe toda uma cultura daquele reino. No reino de Deus também existem muitas coisas. Em primeiro lugar, existe um rei, e esse rei é Jesus. E ele deseja o quê? Governar. Mas o governo dele não é um governo ditatorial, É um governo onde ele estabelece quando nós entregamos a nossa vida a ele. O lugar onde ele deseja governar é o nosso coração. E a partir do momento que realmente o Rei Jesus ele governa o nosso coração, ele consegue estabelecer a cultura do céu na terra. Então, para isso, ele conta com cada um de nós, para que a cultura do céu venha se estabelecer na terra. Assim como a gente vê no Pai Nosso, Quando Jesus ele ora e ele vem ensinando o modelo de oração para os seus discípulos, ele fala, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. Então, a gente sabe que no céu a vontade de Deus ela é feita, mas na terra não, porque ele nos deu liberdade de escolha. É claro que depois que nós entregamos a nossa vida a ele, e ele vem governar sobre nós, a gente costuma até falar que a gente perde o nosso livre-arbítrio, porque a gente passa a não mais fazer a nossa vontade, mas a vontade dele. Então ele vem, ele governa a nossa vida, ele governa o nosso coração, e realmente aí é estabelecida a vontade dele na terra. Então, eu te pergunto hoje, Você está disposto a pagar o preço para viver os sonhos de Deus, para estabelecer o reino dele na terra? E o que você tem contribuído para a expansão desse reino? A vida com o Senhor Jesus é uma vida maravilhosa porque é uma vida em novidade de vida. Todos os dias é algo novo que ele nos desafia. Eu vou falar agora um pouco por mim, que estou vivendo um tempo de ministério, de serviço pastoral. E sempre na igreja, o Senhor ele nos leva a fazer algo novo. Ele sempre está nos desafiando a fazer coisas novas. E isso é muito prazeroso. E cada um de nós temos um propósito diferente, mas o propósito que o Senhor tem para a sua vida e para a minha vida vai ser bom, perfeito e agradável. Vai ser maravilhoso estabelecer a vontade dele na terra. Então, enquanto a gente não vive esse propósito, a gente também não consegue viver na nossa plenitude. Por isso que a gente vê muitas pessoas, mesmo tendo uma condição financeira abastada, mesmo tendo conseguido tudo aos olhos humanos que uma pessoa possa desejar, muitas vezes a gente vê pessoas se suicidando, a gente vê pessoas em depressão. Por quê? Porque elas não estão vivendo dentro do propósito de Deus. Então, quando Deus ele nos criou, ele também nos criou
o nosso propósito. E enquanto a gente não está dentro desse propósito, a gente não é pleno. Né? Então aqui o Senhor vem falando, bem-vindo ao reino, venha viver esse reino, né? Venha viver esse propósito que o Senhor já planejou para você antes da sua criação. Então viver isso é maravilhoso. Então nesse dia eu quero te desafiar, a estar no centro da vontade do Pai, estabelecendo o reino dele aqui nessa terra. Então eu não sei se você já teve um encontro com o Senhor Jesus, mas se isso não aconteceu na sua vida, eu quero orar por você essa noite, né, neste dia, para que você venha ter esse encontro e você possa viver nessa plenitude, viver em novidade de vida. Jesus falou que no mundo a gente teria aflições, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Eu creio que Jesus era a pessoa mais alegre que pisou nessa terra, porque o próprio Deus se fez carne, né? E ele não veio aqui só nos ensinar o amor, né? Nos ensinar como viver aqui, mas ele também nos ensinou isso. Mas ele também veio aqui para morrer por nós, né? Para nos perdoar, para que a gente tenha uma consciência livre de toda a culpa, de todo o nosso erro e vivermos em liberdade, com uma vida abundante. Então é isso que ele tem para nós. Então eu queria que você nesse momento fechasse seus olhos, que eu quero orar pela sua vida. Amém? Senhor, eu quero colocar, Senhor, a vida dessas pessoas que estão ouvindo este áudio, Senhor, este vídeo, neste dia, e eu quero clamar a Ti, Senhor, para que elas venham ter um encontro contigo, Pai, um encontro genuíno, Pai. Porque só em Ti nós podemos viver uma vida plena, essa vida contigo de amizade, de relacionamento maravilhoso. E eu posso dizer para Ti, Senhor, que não existe nada melhor do que ter uma vida de relacionamento contigo, de ter o Senhor como melhor amigo. Então, Senhor, assim eu oro, Senhor, por essas pessoas que estão ouvindo agora essa mensagem, Pai, para que elas possam ter, Pai, o Senhor como melhor amigo, o Senhor como Pai, o Abba Pai, nosso Paizinho amado, Senhor. E que, Senhor, através dessa oração, Pai, eu te peço em nome de Jesus que elas venham sentir o Teu toque, Senhor. Elas venham se sentir acalentadas por Ti, Senhor, venham sentir a Tua presença, Senhor. Assim eu te peço, Senhor, para que elas possam viver, Senhor, todo o propósito que o Senhor planejou para elas, Pai, antes da criação de todas as coisas, Pai. Assim eu te peço, Senhor, já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida e que você venha viver o reino de Deus, estabelecer o reino de Deus. Em nome de Jesus. A paz, a shalom do Senhor esteja contigo. Amém.